Olá, a breve reflexão que trago hoje é: até que ponto podemos confiar na chamada racionalidade humana? Vejamos, a racionalidade é tida como a capacidade de produzir análises precisas e coerentes a partir da associação e comparação de ideias, permitindo então a tomada de decisões mais adequada. Mas para isso, é necessário que existam referências prévias a serem relacionadas com a demanda atual. E que referências são essas? Basicamente, memórias, conceitos e impressões acumuladas ao longo de nosso passado pessoal, a chamada experiência de vida. Por tal motivo, a atuação da razão pode parecer muito objetiva, fundamentada em uma base sólida, o passado. Mas qual a confiabilidade real daquilo que consideramos como passado? Afinal, já é sabido que o passado pessoal é tão somente um conjunto de experiências subjetivas, dependentes dos filtros de percepção condicionados, herdados ou assumidos por cada ser. Sabe-se que a própria noção do passado pode modificar-se ao longo da vida, sem que ao menos se perceba. Ou seja, por real e sólido nos pareça o passado, objetivamente tende mais a uma ilusão imaginada. Com isso, da forma como estamos habituados a utilizá-la, percebe-se que a aclamada racionalidade humana não possui bases objetivas reais, atuando basicamente como repetidora de padrões e, por isso mesmo, limitadora da percepção real e do livre-arbítrio efetivo. Parece absurdo? Por que então observamos indivíduos causando repetidamente danos a si mesmos e aos outros, julgando-se sempre em sua perfeita razão? Por que seres distintos pensam e atuam de formas totalmente discrepantes frente aos mesmos estímulos externos, cada um com convicção absoluta em sua lógica irrefutável? Afinal, nosso intelecto é capaz de justificar de forma eloquente e supostamente coerente qualquer absurdo com o qual o ego se identifique, a ponto de persuadir multidões, como demonstra claramente a nossa história. A razão, obviamente, é um recurso inestimável herdado pela raça humana. Quando atua de forma livre de condicionamentos, de preconceitos, de passado, de ego, de subjetividade. Nessas condições, quando manejada pela consciência desperta, pode tornar-se objetiva, condizente com a realidade de cada momento. Mas como chegar a uma razão objetiva? Aí está o grande desafio da nossa existência. Segundo as filosofias esotéricas, a verdade não pode ser diretamente deduzida pela atividade do intelecto, mas sim captada pela intuição, cuja sede física reside no coração. Não à toa os verdadeiros sábios, unanimemente, indicaram o coração como nosso maior mestre e guia, canal da chamada orientação interior, que corresponde à percepção direta, livre de conceitos prévios, capacidade que, infelizmente, degeneramos ao longo das eras. Porém, essa percepção não se dá em termos de palavras e conceitos de linguagem, mas sim através do sentir. Posteriormente, então, a razão deve atuar como ferramenta interpretativa das percepções iniciais, traduzindo-as, agora sim, em conceitos verbais, embora, como os grandes gênios mencionaram, quanto mais a percepção for reduzida à linguagem, mais distante estará da verdade pura.
Mas, para que essa interpretação racional seja a mais fidedigna possível em relação à percepção pura da qual deriva, é importante que a mente esteja em estado de quietude, de presença, afastada da influência dos condicionamentos do eu, para que, desse modo, a realidade não seja novamente distorcida e enquadrada aos julgamentos automáticos e preconcebidos do ego. Enfim, percebemos que, no estágio em que nossa humanidade se encontra, necessitamos desenvolver mais uma intuição objetiva e menos um intelecto subjetivo. Afinal, parece que nosso intelecto brilhante e hipertrofiado, utilizado isoladamente, não tem nos ajudado muito. Basta olhar e querer ver. Fico por aqui. Um grande abraço.